No vídeo de hoje vamos ver sobre o novo salário mínimo em 2025. Foi confirmado para R$ 1.502, será que foi um bom aumento e quanto que rende nos principais investimentos e nas principais ações aqui na nossa Bolsa de Valores. Então basicamente esse aumento no salário mínimo corresponde a 6,37% em relação ao último salário que é R$ 1.412, o salário de 2024, e esse ajuste ele é confirmado segundo uma nova regra que foi sancionada pelo presidente Lula. Ele estabelece a correção do salário mínimo pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC, também somado à variação no Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB. Então o desempenho do país, medido junto com a nossa inflação, acaba acarretando nesse salário mínimo. A tendência é que o PIB cresça lentamente ou então tenha algum decréscimo nos próximos anos. Então o cenário não é nada bom. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador para incentivar a produção de conteúdo. E agora, com base no Índice Nacional de Preços, se fôssemos calcular um valor de R$ 1.000 lá em 2004, quanto será que precisaria valer hoje? Basicamente, R$ 3.017, ou seja, uma inflação acumulada de acordo com esse índice, que é fiscalizado pelo IBGE, de 201%. 201% em 20 anos equivale a 5,66% de forma anual. Claro, se formos atrelar nossa inflação ao IPCA ou principalmente ao IGPM, ficará maior. Então é uma forma de prejudicar as pessoas que recebem com base no salário mínimo, porque se fosse atrelado ao IGPM, Índice Geral de Preços, a média seria maior. Então, para quem não sabe, o IGPM ele fica muito mais completo em vez de você utilizar o INPC, porque o IGPM ele é composto por 60% do IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, 30% do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, como se fosse o IPCA, e 10% ao Índice Nacional de Custos da Construção. Logicamente, 10% por se tratar de uma questão minoritária do seu gasto. Você vai construir e ter um gasto com obras ou reformas a cada vários anos. Então, obviamente que vai representar somente 10% do IGPM. Então, acaba ficando muito mais abrangente, já que se você for pegar, por exemplo, a construção civil acabou disparando nos últimos anos, subindo mais de 100% em questão de 3 a 4 anos. E olha a diferença que dá se formos aplicar essa fórmula ao IGPM. R$ 1.000 em 2004 teria que valer 3.820 agora em 2024, 282% de alta. Vai equivaler a quase 7% ao ano de aumento de preços. Então ficaria muito mais preciso e ainda assim tem vários segmentos da sociedade que é fundamental que sobe muito mais do que 7% ao ano. Então agora vamos fazer uma simulação bem de pedreiro mesmo. Digamos que você tenha investido R$ 1.412 por mês, que é o salário mínimo em 2024, durante um ano. E a taxa de juros que você consiga seria em torno de 10% ao ano também. Então após todo esse tempo você teria R$ 17.700 aplicados em sua conta. Agora que entra a mágica. Guarde bem esse número, 17.707,24. E a partir de 2025, você não reajusta seu aporte, você continua investindo R$ 1.412, que seria o salário mínimo em 2024, com a mesma taxa de juros e com o mesmo tempo, 12 meses, ou seja, você fica mais um ano investindo, porém, o salário antigo. Você passaria a ter R$ 37.185,20. Agora que entra o pulo do gato. Em vez de você ter investido R$ 1.412 o ano inteiro de 2025, você decide aumentar seu aporte para um salário mínimo. Você vai aumentando todos os anos para combater a inflação e ter um crescimento maior no seu patrimônio. Então já tivemos a diferença de mais de R$ 500 simplesmente por reajustar o seu aporte. Isso num único ano. Você estaria com R$ 38.313. Então é muito importante você ir reajustando o seu investimento, já que os preços dos alimentos, do seu custo de vida também sobe, seu investimento também precisa crescer junto. Claro que os juros compostos faz a sua parte no longo prazo, mas no curto prazo é essencial esse reajuste. Então agora vamos ver o salário mínimo de 2025, quanto que vai render. Então obviamente que o principal objetivo do salário mínimo é conter a inflação. Alguns anos o salário mínimo é reajustado para baixo da inflação, outros anos para cima. E tome muito cuidado com o IPCA e com o IGPM. Pode não refletir a sua realidade. Geralmente os gastos necessários, como alimentação, saúde e moradia, crescem acima do IPCA e do IGPM. Então tente sempre aumentar seus aportes com base no salário mínimo. Então agora que entra o pulo do gato, é uma dica muito importante para vocês. Quando você vai investir, é muito importante você relacionar o salário mínimo, já que você estará aumentando seu aporte com base nele, com a cotação da ação.
Pegando o preço atual do Banco do Brasil, da Klabin e da Taesa, eu fiz o seguinte: eu peguei o salário mínimo de 2025, R$ 1.502, e dividi pelo preço que está hoje. Então você compraria 27 ações do Banco do Brasil, 304 ações da Klabin e 42 ações da Taesa. Agora, para o salário mínimo 2024, 1.412, eu peguei a primeira abertura da bolsa de cada ano. Então, em 2024, lá no dia 2 de janeiro, porque no dia 1 é feriado, se você tivesse comprado R$ 1.412, que é um salário mínimo do Banco do Brasil, na cotação daquele dia, você compraria 26 ações, da Klabin 326, da Taesa 37. Em 2023, com o salário mínimo de 1.320, compraria 44 ações do Banco do Brasil, 353 da Klabin e 42 da Taesa. Então eu fui fazendo isso ano após ano e podemos observar que o ano que o Banco do Brasil mais estava barato era em 2022. E eu também peguei lá em 2010 para compararmos praticamente 15 anos atrás. Com um salário mínimo de R$ 510, você conseguiria comprar 45 ações do Banco do Brasil naquela época. Agora da Klabin 689. Então a Klabin acabou subindo acima da inflação. Até porque com o salário mínimo de hoje, você compra metade das ações da Klabin. Então quem comprou as ações da Klabin teve um crescimento de capital, uma valorização acima do salário mínimo, praticamente o dobro. Mesma coisa com a Taesa, na verdade é bem mais expressivo ainda. Em 2010, com R$ 510, que era o salário mínimo, você compraria 123 ações da Taesa. Hoje você compra somente 42 ações. E o outro ano mais barato era 2018, você compraria 52 ações. Então realmente a Taesa foi só subindo de valor e crescendo acima da inflação e do salário mínimo. Já o Banco do Brasil, você pode observar que em 2010, na verdade não há uma diferença tão absurda comparado 2022 a 2023 e também 2018. Então o Banco do Brasil não teve um crescimento tão alto comparado à sua cotação, mas em compensação pelo alto dividendo que é pago, deu uma excelente rentabilidade. Tanto é que nos últimos 10 anos o Banco do Brasil rendeu quase 400%. E a Klabin também não está mais tão barata, mas comparado a 2021, 2022 está mais atrativa. Porém, em 2010 você compraria o dobro de ações. E agora novamente trazendo para os dias de hoje, com o salário de R$ 1.502 em 2025, na cotação também de hoje, com suas 27 ações do Banco do Brasil, na cotação de R$ 56,46, o dividendo esperado para 2024 é R$ 5,9. Então, com suas 27 ações, você teria uma renda anual de dividendos de R$ 153, fora a valorização. Então, você tem que pensar o seguinte: a cada um salário mínimo que eu aporto, eu aumento minha renda passiva anual de R$ 153 em média. Se eu conseguir comprar mais barato e comprar mais ações, eu aumento ainda mais minha renda passiva. Então, foque em comprar barato. Mesma coisa com a Klabin. No preço de R$ 4,93 de hoje, você compraria 304 ações. Com o dividendo de 30 centavos projetado para 2024, você teria uma renda anual de R$ 91,20. A Klabin paga um dividendo menor comparado ao Banco do Brasil. A Taesa, com suas 42 ações compradas a R$ 35,82 e o dividendo de R$ 2,80 projetado, teríamos uma renda anual também de R$ 117 a cada um salário mínimo aportado nos dias de hoje, com base em 2025. Claro que o recomendado é você investir cada vez mais, mas dentro da sua realidade faça o que é possível. Agora, outra dica muito importante para quem investe pouco é você escolher ações que tenham um lucro por ação que é muito crescente, que cresce acima da inflação. Eu vou te explicar na prática com o Banco do Brasil. O lucro por ação é diferente do dividendo por ação. Pense comigo. Hoje o Banco do Brasil tem um payout, ou seja, de tudo que ele lucra, 40% a 45%, já foi definido na verdade 45%, ele vai distribuir em dividendos para os acionistas e 55% que vai sobrar do seu lucro, ele vai reinvestir nele mesmo para continuar crescendo. E ele tem um retorno sobre o seu patrimônio, é o famoso ROI, de quase 19% ao ano, ou seja, ele vem rentabilizando seu patrimônio quase 20% ao ano. Então é melhor ele reinvestir nele mesmo do que distribuir o dividendo para você. Claro que existe um equilíbrio, até porque mesmo se ele retesse 100% do seu lucro, ele não conseguiria crescer na mesma proporção, porque não tem para onde investir, não tem tantos projetos para destinar esse lucro. Então ele reinveste de uma forma saudável. Então tenha isso em mente. A empresa, quando tem uma boa rentabilidade, não é negativo ela reter um pouco o seu lucro para poder crescer, até porque ela está reinvestindo a uma taxa muito alta. Tanto é que ela vem crescendo lucros a quase 12% ao ano e consegue uma margem líquida de lucro de quase 12% também. É uma empresa que tem ótimos indicadores de eficiência. Aí que entra o lucro por ação.
O Banco do Brasil vem crescendo fortemente desde 2020 o seu lucro por ação. Então, em 2020 foi 4,64. Se ele distribuísse 50%, então metade iria para você e metade para o banco. E hoje em dia está em 11,17. A expectativa é mais de R$13 de lucro por ação. Então, o lucro por ação, tanto você, o acionista, como também o banco, no caso a empresa, sai ganhando. Entra para o seu bolso e para o bolso da empresa para poder reinvestir. Então, foque em ações que tenham um lucro por ação crescente. Esse é o exemplo prático de uma empresa nem paga um bom dividendo e nem cresce. Temos a empresa de telefonia, a Vivo. É uma empresa que tem um retorno muito baixo em 10 anos, 145%. Só para vocês terem noção, 145% em 10 anos equivale a 9,37% ao ano. É pior do que a renda fixa, fundos imobiliários, e você estará assumindo o risco de renda variável. E por que ela deu esse péssimo retorno? Primeiramente, ela tem um payout bem alto, então ela não tem mais tanto para onde destinar o seu lucro. Ela prefere distribuir para o acionista porque não tem mais tanto para onde crescer, mas ela não cresce dividendo, não cresce lucro por ação, está estagnado desde 2018, 2019. Então a empresa não consegue crescer acima da inflação e não consegue crescer o dividendo porque já não tem mais tanto para onde crescer, é uma empresa com muita concorrência, tanto é que o seu ROI, o seu retorno sobre o seu patrimônio, está em 7,23% e o seu ROIC 8%. Então o retorno sobre o patrimônio e o capital, que é o ROIC, está muito baixo. É melhor ela distribuir para o acionista do que investir na própria empresa. Então essas empresas não crescem dividendos acima da inflação, a não ser que, claro, comecem a investir em outros projetos, mas com base nos anos passados não foi um bom investimento. Então, além de você aumentar seu aporte acima da inflação, ou pelo menos corrigir igual ao salário mínimo, busque empresas que crescem também lucros acima da inflação e tenham lucro por ação crescente. Essa é uma dica de ouro que muitas pessoas nem fazem ideia e deixam passar. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.